Ah, mas eu sou dessa maneira. Não, esquece isso aí, que você está botando um comportamento muito humano nisso aí. Ok? A velha criatura, ela já morreu. Gente, porque a gente está falando sobre o amor, nós estamos falando sobre Deus. Em 1 João capítulo 4 diz que Deus Ele é amor. Coisa. Então, deixem que o poder dessa palavra governe a vida de vocês na prática, no dia a dia. E nós juntos fazemos muito mais do que uma pessoa isolada, isso é óbvio. Isso é uma lei natural, nós conhecemos, mas a gente não compreende como isso funciona. Em qualquer grupo onde há desunião, onde não há harmonia, onde ninguém está puxando para um só ponto, não vai a lugar nenhum. Relacionamento não nasce pronto, não é algo que é assim espontâneo. Nós temos que aprender a lidar uns com os outros. A frutificação da minha vida é isso aqui, mas eu preciso estar revestido de verdade. Mas eu tenho que ter a consciência de que isso aqui tem que ser prática na minha vida. Ao longo dessa semana eu tenho pedido direção a Deus, eu sempre tenho feito isso, para que Ele possa nos direcionar nas necessidades nossas, porque essa questão de necessidades, Deus Ele é conhecedor, e é importante que Ele fale. E eu havia comentado isso com vocês, que eu conversei um pouquinho sobre essa questão de relacionamento de família, e no último domingo eu falei, Senhor, fala comigo a respeito, porque eu tenho também outras coisas para nós compartilharmos, mas eu quero prosseguir um pouquinho aqui para falar um pouquinho mais ainda sobre essa vida de relacionamento. Uma vez que a gente tem visto que o homem está altamente quebrado dentro dessa área aí. Se você for fazer um cheque na vida do homem, você vai ver que dentro dessa área aí tem coisas estranhas. As pessoas não têm vivido um bom relacionamento. Dentro da sua casa e no seu trabalho e, consequentemente, em qualquer lugar. Então, nós temos que compreender que a Bíblia ela é um manual do espírito do bom relacionamento, diga a glória. E nós temos que aprender, deixar que essa palavra ela penetre o nosso interior e domine a nossa maneira. Deixa eu dizer uma coisa para você, não acredite e nem leve à frente, pastor, mas eu tenho um gênio que o senhor não me conhece. Ah, mas eu sou dessa maneira. Não, esquece isso aí, que você está botando um comportamento muito humano nisso aí. Ok? A velha criatura, ela já morreu. A nova criatura, ela tem um espírito. E esse espírito, ele é distribuído para todos nós. Mesmo o Espírito de Deus, à semelhança dele, nós também precisamos ser. É claro que alguns têm mais dificuldades do que outros, mas se nós pressionarmos a nossa vida, nós vamos sendo transformados e mudados. Então eu tenho visto isso dentro da igreja, em outros lugares ou lá fora, que o inferno tem destruído as pessoas nos seus relacionamentos. Lembra que a gente comentou sobre isso? Apesar do mundo estar crescendo em população, as pessoas estão ficando mais solitárias e sozinhas, porque não têm construído bons relacionamentos. Abra a tua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, nessa manhã. E eu quero esse domingo, provavelmente o próximo domingo, eu conto com a presença de vocês. Esse assunto é importantíssimo para a tua vida, para a saúde tua, da tua casa, da tua família, do teu trabalho. Nós não precisamos ser derrotados, o inferno está derrotando o povo de Deus no relacionamento. Deus ama demais as pessoas. Nós temos que ter essa visão. Colossenses capítulo 3, verso 12, Paulo ele vem falando sobre um comportamento, sobre uma maneira de nós estarmos uns com os outros. E é claro, não só nessa carta, mas em outras. Mas eu tiro aqui especificamente 3 versos para nós lermos. A partir do verso 12, Colossenses 3, acompanha comigo. Paulo diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Paulo, olhem para cá, está pedindo para que nós nos revistamos de misericórdia, de um comportamento. Tudo que ele está falando aqui é uma maneira de nós nos comportarmos, veja, de misericórdia, que mais? De bondade, gente, de humildade, diga amém a isso, de mansidão, de longanimidade, que é paciência. E aqui dizendo assim, suportai-vos uns aos outros, não é aquela questão de suportar a pessoa,
mas de suportar, de levantar, estar sempre ali para dar um ânimo, né? Dar uma coragem, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também nós devemos o que, gente? Perdoar. E acima de tudo, porém esteja o quê? O amor, que é o quê? Vínculo da perfeição. Aleluia. Numa outra tradução, está escrito assim: acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês. Essa questão aqui é muito ampla, gente, porque a gente está falando sobre o amor, nós estamos falando sobre Deus. Em 1 João capítulo 4 diz que Deus Ele é amor. Então, o que Deus está pedindo é o seguinte: olha, deixem que eu dirija a vida de vocês. Vamos traduzir assim de outras maneiras, porque é a mesma coisa. Deixem que o poder dessa palavra governe a vida de vocês na prática, no dia a dia. E aí nós estaremos fazendo esse vínculo de comunhão uns com os outros, onde crescerá esse bom relacionamento. Eu vou dizer uma coisa para você: um povo, um grupo, uma família unida, o inferno tem medo. Uma igreja que tem a compreensão da harmonia e da unidade, preserva isso com atitudes práticas e comportamentos, o inferno tem medo. Ele luta com uma pessoa, de repente a pessoa é solitária, mas se ele luta com um grupo, ele não aguenta. Não aguenta. E nós juntos fazemos muito mais do que uma pessoa isolada, isso é óbvio. Isso é uma lei natural, nós conhecemos, mas a gente não compreende como isso funciona. Em qualquer grupo onde há desunião, onde não há harmonia, onde ninguém está puxando para um só ponto, não vai a lugar nenhum. Só está passando o tempo. E eu quero te dizer aqui como igreja, nós estamos aqui com um propósito bem firme. E Deus, Ele tem feito esse trabalho no nosso meio de edificação, de transformação da nossa vida, e nós temos algo para fazer ainda bem maior do que nós possamos imaginar. Há um só coração, um só propósito. E há necessidade, nós temos esse entendimento. Relacionamento não nasce pronto, não é algo que é assim espontâneo. Nós temos que aprender a lidar uns com os outros. E essa questão aqui, que está tudo descrito como a necessidade de perdoar, ter misericórdia, de ser uma pessoa bondosa, de se revestir de humildade, gente, mansidão, de ter paciência. Que os pacientes digam glória. Paciente enfermo ou paciente mesmo? Eu quero te dizer uma coisa, que nós não conseguiremos, ouça o que eu quero te falar nessa manhã, nós não conseguiremos exercer isso aqui na prática pela nossa carne. Não adianta você tentar, você tem que se revestir de Deus. Quando a Bíblia fala sobre andar no Espírito, está falando que isso aqui é fruto do Espírito na nossa vida. Diga aleluia. A frutificação da minha vida é isso aqui, mas eu preciso estar revestido de verdades. Mas eu tenho que ter a consciência de que isso aqui tem que ser prática na minha vida. Eu não posso simplesmente ouvir a palavra como uma atitude informativa. Não, a palavra é o meu estilo de viver e o seu, diga glória. Aí está a bênção, aí está o segredo, que alguém diga aleluia. Então, gente, o nosso caminhar, ele está fundamentado nessa vida que é o amor a Deus. Deus, ele se expressa, ele não é um termo, ele é amor. Ele vive isso para mim e para você. Compreendes? Ele, todo dia, vive isso para mim e para você. Ora, nós temos que ser assim também. É claro que nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo pessoas melhores. Analise esse ponto. Pastor, eu tenho tentado, eu não tenho conseguido isso, aquilo, outro. Tudo bem. Vamos fazer uma análise importante. Se o ano vai passando, os anos vão passando, e eu não vou melhorando em determinadas áreas do meu relacionamento, tem algum problema conosco.
Porque o que acontece é isso, nós estamos em processo de ser mudados. Então, a cada ano, nós vamos nos tornando pessoas melhores para nos relacionar. Diga glória. Porque se isso não estiver acontecendo, nós estamos no caminho errado. Alguém diga amém. Às vezes a gente ouve isso no gabinete, conversando com casais, da dificuldade dos casais viverem juntos, e os anos passam e parece que piora. Tem alguma coisa errada. Não está errado, é a palavra, a pessoa não está tendo consciência, não está vivendo aquilo que é necessário. Ora, se viverem o que está aqui, terão um relacionamento e uma paz e um equilíbrio e um gosto tão bom de viver em família, fora isso no trabalho ou na igreja, que é algo maravilhoso, não tem preço, gente. Diga amém. Amém. Aleluia. Então, joga aí para mim, a igreja de hoje, ela precisa, e isso que eu vejo, ela precisa reaprender a andar em amor. Por que eu estou colocando reaprender? Porque isso no início era uma evidência, mas com o passar do tempo começou a se perder isso aí. Hoje parece que a igreja tem essa noção seguinte, eu vou para a igreja porque eu vou obter algo de Deus. Não tem nada de errado, eu sou um pastor da fé, nós usamos a nossa fé para obter as coisas, para vivermos uma qualidade, uma vida de progresso e crescimento em todas as áreas. Eu só não posso deixar de lado que eu não vou à igreja simplesmente para obter, eu preciso de Deus para viver. É bem diferente, gente. Nós precisamos dele para viver. Nós precisamos de Deus no dia a dia, nessa questão, e às vezes a gente fica preocupado, mas o inferno, eu estou ganhando, aleluia, em nome de Jesus, eu estou ganhando isso, aquilo outro e tal, amém, o cara acha que está bem, mas o relacionamento dele todo quebrado. O inferno está ganhando de goleada. Alguém está entendendo isso aí? Quando Paulo escreve em Efésios lá, não deis lugar ao diabo, e ele vem descrevendo uma série de comportamentos, ele diz lá, não minta mais, não roube mais, deixe de lado a cólera, a ira, a gritaria, a isso, aquilo outro, está falando de relacionamento. Beleza, eu vou obter vitórias de crescimento todo vazado, furado. Muito bem, Deus quer encher o meu balde, ele está todo furado. Aleluia, olha aí que beleza. Vazou tudo, não tem mais nada. Mas muitas vezes a nossa vida é assim, está vazada. Mas não pode, não é dessa maneira, nós temos que enxergar isso. Eu tenho pedido ao Espírito Santo para que você tenha consciência daquilo que é necessário fazer, cada um aqui tem a sua parte, eu tenho a minha, todos nós. Então a gente vive essa época sem precedentes, do conhecimento, o crescimento do conhecimento sobre Deus, então é algo assim tremendo, de 20 anos para cá, o que cresce no número de livros, de editoras, né? De programas, de tudo a respeito de Deus, até, muito importante, várias bíblias de traduções diferentes, e cresce também a revelação de verdades a respeito de Deus, mas a crítica e a questão, gente, está aqui, justamente nisso aí, fala-se mais sobre Deus e vive-se menos a Deus. Aí vai ficar difícil. Com todo o conhecimento que eu tenho a respeito de Deus, eu tenho crescido, será que isso tem se demonstrado na minha prática? Porque o que faz a nossa vida mudar, gente, é justamente o quanto eu ponho esse livro na prática. Pastor, mas aí a minha carne grita. Pois é, ela vai gritar sempre. É justamente esse o aspecto em que Paulo diz assim, eu fui crucificado com Cristo, é a minha carne. O pastor Fragari tem ensinado isso aqui na escola bíblica, falando, olha, a nossa carne está mortinha. Mas a gente deixa ela viver. As bênçãos e o melhor que Deus tem para nós está neste comportamento, diga aleluia. Nós vamos evitar tantas situações. Então fala-se mais sobre Deus e vive-se menos a Deus. Hoje cresce esse comportamento desse crente, que eu não sei nem que nome ele é um alienígena. Que o crente é mal educado, desbocado, agressivo, emburrado, frustrado e dá mau testemunho. Ele está queimando, não é o nome dele, é o nome de Cristo. Mas está crescendo isso aí. Que tipo de comportamento é esse? Também não tem sido ensinado verdades a respeito disso. Estou falando para vocês, a nossa vida com Deus não é uma vida só para obter dele.
Aquele que realmente é entregue a Deus compreende que Deus, ele prevalece na nossa vida em todas as áreas. Isso é um pedaço da minha vida. Aliás, a Bíblia, ela dá uma declaração assim, tremenda. Vai comigo a João 15, aleluia, verso 7. Diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiser e eu vou dar. Que alguém diga glória. Aqui está escrito que se você deixar que a palavra prevaleça, ela encha você, que você viva essa palavra, se você seja um cara cheio de verdades, em comportamentos e atitude, o que você abrir a boca para pedir, Deus está ali pronto para te dar. Amém? Isso não é uma grande recompensa? Mas é preciso deixar a palavra prevalecer. Diga glória. Mateus capítulo 24, vá comigo. Jesus falando a respeito do final dos tempos, e essa semana conversando com uma pessoa, ela me perguntou: pastor, e aí, o que o senhor acha? Jesus está chegando? Eu falei: olha, talvez não venha na minha geração. Aí eu desanimei o rapaz. Ele falou: Aí eu perguntei: você é daqueles que está doido para Jesus voltar, rapaz, que você não aguenta mais? Mais ou menos. Então tem alguma coisa errada. Enquanto ele não vem, vamos trabalhar para ele. Chega, aleluia. Mateus 24, no verso número 10, falando do final do tempo, Jesus está dizendo assim: nesse tempo, nos finais dos tempos, muitos hão de se escandalizar, e essa palavra no original, muitos vão se ofender. Nós temos vivido esses dias, onde as pessoas estão assim: não me toque. Qualquer coisa é motivo de ofensa. É verdade o que eu estou dizendo ou não? Ele está dizendo que os homens serão traidores e odiarão uns aos outros. Aí pula para o verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a maldade, por se multiplicar cada vez mais o afastamento de Deus, né? Porque quanto mais a pessoa está afastada de Deus, mais ela entra no espírito diabólico, né? Veja o que vai acontecer. Grifa aí na tua Bíblia: o amor se esfriará de quase todos. Diga: de mim não. Meu irmão, não temos que estar fora dessa. Mas como assim, um amor sentimento? Não. Ora, se Jesus estava falando antes ali a respeito de se ofender, trair, de odiar, está falando de comportamento, está falando do amor comportamental. Que alguém diga glória. O comportamento de amar se esfriará nessas atitudes que nós lemos aqui na Bíblia. É Deus falando conosco. Suportai-vos, amai-vos, sede misericordiosos, benignos, pacientes. E tantas outras coisas que estão inseridas dentro desse contexto, gente. Está dando para pegar isso aí? A prática da maldade, o multiplicar das pessoas ficarem afastadas cada vez mais de Deus, tem feito esse mundo. Como as pessoas verão a Deus se não há uma imagem correta a respeito dele? Quando alguém pega um crente que se diz em um nome de Deus, representante, e pega um maluco desse alienígena, mas tem um nome de crente, que serve ao Deus Todo-Poderoso, Jesus, o Rei da Glória. Isso não confunde as pessoas? Claro que confunde. 1 João capítulo 3, eu fiquei impressionado de ler essas passagens, está tudo aqui na Bíblia. Em 1 João, o apóstolo João, ele com muita propriedade, ele descreve alguns versos aqui poderosos. Nessa manhã eu quero ler com você. Veja o que está escrito em 1 João capítulo 3, verso 9. Todo aquele que pratica, disse ele, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Diga glória. Ele diz assim: pois o que permanece nele, o que permanece nele? É a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Não está dizendo que a gente não venha a pecar, só está dizendo que não é a nossa prática.
Porque nós somos novas criaturas, não temos mais a natureza pecadora, diga glória. Os alunos da escola bíblica digam amém. Pegou isso aí. Tá tudo certo. Veja o que ele vem dizendo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica, diga, pratica, grifa na tua Bíblia, pratica. A manifestação, gente, está na prática. Não está na nomenclatura. O que prova que alguém está afastado de Deus? O comportamento. O que prova que alguém está próximo de Deus? O comportamento. Não, pastor, eu estou nesse meio termo, né? Eu sou crente, mas eu estou aqui na minha. Nem para lá, nem para cá. Meu irmão, que lugar é esse? Quem sabe você está perto do inferno e não sabe. Porque não existe tal lugar. A prática da justiça não procede de Deus. Também aquele que não ama a seu irmão. Está falando sobre comportamento. E é claro que essa questão de amar é ter aquele tipo de comportamento que nós lemos ali, só um pedaço, 3 versos. Em Colossenses. Vamos continuar, queridos? Vá comigo, verso 11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Verso número 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. De que maneira? Como é que eu sei que eu passei da morte para a vida? Através do comportamento. Veja, porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte. É por isso que o mundo odeia, trai, e tem tudo isso que tem acontecido de destruição de vidas através de relacionamentos, mostra exatamente que não tem o amor de Deus. Verso 15. Só estou lendo a Bíblia, aleluia! Todo aquele que odeia seu irmão é o quê? Eu achei que fosse só Osama Bin Laden, aquela turma, carro-bomba. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Veja que coisa interessante, gente. Para pensar um pouquinho. O que é assassinar? Apagar, liquidar, aniquilar uma pessoa. Se eu não pratico o comportamento que Deus me pede, e eu deixo que a minha carne prevaleça no comportamento que o mundo faz, eu estou aniquilando, assassinando as pessoas. Do ponto de vista dos olhos de Deus, é a mesma coisa. Não sou eu que estou dizendo. Não olhe para mim com esses olhão, não. É Deus. Isso faz a gente refletir. A gente olhar com seriedade a respeito desse assunto. Já matei quantos? Senhor, tem de misericórdia. Não é? Vamos continuar a ler? Verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna, permanente em si. Vamos continuar que está bom demais, diga glória. Vamos pular agora para João, 1 João 4. Mais à frente, no verso 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, é comportamento, é atitude. Vai se lembrando de tudo aquilo que nós lemos ali em Colossenses, do 12 ao 14, e vai se encaixando aqui, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama, na prática, é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é, eu vou te dizer uma outra palavrinha, pois Deus é praticante do amar. Ele faz isso comigo e com você, até mesmo com as pessoas lá fora, porque Deus ama. Deus tem sido misericordioso, a sua misericórdia se renova a cada manhã, para dar oportunidade às pessoas que estão afastadas de receberem dele. Quanto tempo Deus esperou para que você abrisse os olhos e o coração para recebê-lo, hein? Dá para agradecer e ir de joelho hoje até a Candelária, agradecendo a Deus ou não? Dá ou não?
Porque nessa jornada muitos têm fechado o coração e estão aí no inferno, gente. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus Ele é a prática, Ele é o praticante do amar. Ele pratica, porque Ele é. Amor é uma prática. Diga, amor é uma prática. Não é um sentimento. Diga, não é um sentimento. É uma prática. Vamos agora a outro verso. Verso número 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, eu vou repetir, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Devemos. We must, in English. Devemos. Não é algo que é uma opção, é algo que é mandatório. Que alguém diga glória. Se nós tivermos consciência disso, a nossa vida muda muito. Se você meditar em 1 João e ler essas passagens, deixar que o amor de Deus grude em você, você vai começar a ter um comportamento diferente. A começar dentro de casa. Deus não está falando do que eu acho, do que eu penso. Deus não está falando do meu direito, que é isso que hoje tem vivido. As pessoas vivem o que acham, o que pensam e os seus direitos. Tudo errado. Porque isso, na prática, não tem aproximado as pessoas, tem aniquilado as pessoas.